Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor e consultor pedagógico do Grupo Etapa e já a gente volta a conversar. E antes de começar o nosso episódio, queria pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa, ativar as notificações para receber as mensagens sobre os novos episódios. E aqui comigo hoje, apresentando o podcast, eu tenho o Rodrigo Mutuca, professor de português, também consultor pedagógico do Sistema Etapa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. Estou bastante empolgado porque hoje a gente vai aprender algumas coisas sobre uma área que a gente não conhece muito bem. Pois é uma hora de desbravar. E as nossas convidadas, temos aqui a Mércia e a Maria Isabel, elas que trabalham na equipe de comunicação e marketing do Sistema Etapa. Tudo bem? Tudo bem. Olá, meninos. Olá, meninas, obrigada pelo É convite. um prazer ter vocês duas aqui. A primeira pergunta ela é muito básica. Ela dialoga, com o fato de que nem sempre quando a gente pega um dicionário, a gente recebe as respostas mais profundas. Se fosse assim, a gente nem precisaria ir para a escola, bastaria ter um dicionário e pronto, todos os segredos estariam revelados. Mas a realidade é mais complexa. Eu gostaria de entender melhor, afinal de contas, o que é marketing? Como que eu posso entender o marketing como algo além de uma mera propaganda? Não que propaganda seja algo pequeno, mas eu entendo que marketing parece ser algo um pouco mais profundo. Olha, eu vou dizer rapidamente como eu vejo marketing, porque todo mundo que trabalha com marketing tem uma visão muito própria do que é. Então, eu vou dizer rapidamente e vou passar a palavra para Maria Isabel. Eu vejo marketing como tudo aquilo que gera um desejo na pessoa, sabe? Ele é uma soma de várias outras áreas. Quando você pensa em marketing, você está pensando em relações públicas, está pensando em publicidade, você está pensando em propaganda, você está pensando em assessoria de imprensa. Tem muitas áreas englobadas dentro do marketing. Então, eu vejo marketing como a habilidade de gerar desejo. E não só um desejo de consumo. Você tem marketing para gerar desejo por voluntariado, para gerar desejo por um tipo específico de estudo, por aprender uma língua. Então, eu vejo marketing muito assim, como a habilidade que se aprende para gerar desejo. Sim. Eu acredito, na verdade, que o marketing ele é a base de todo o restante. Eu acho que uma propaganda bem feita não vem do nada, uma publicidade bem feita não vem do nada. Você precisa ter um estudo, ter um conhecimento de para quem você está falando, por que você está falando, como você está falando. E isso tudo é uma análise de marketing muito profunda para você chegar nisso. Então, eu acho que ao mesmo tempo que tudo está englobado, o marketing ele está ali como o que move realmente o restante das coisas. Lançando um olhar pedagógico às respostas que vocês nos deram, uma coisa que eu acho muito interessante é essa ideia de que o marketing, ele não apenas responde a um desejo, mas ele gera desejos. E a gente pode pensar, o que seria interessante que as nossas escolas ou os nossos clientes desejassem desse ponto de vista pedagógico? Do mesmo modo, propaganda, está associada a propagar. A gente não propaga uma coisa vazia, a gente propaga algo que faz sentido para a nossa empresa, algo que a gente queira compartilhar com os nossos parceiros. Sim, com certeza. Queria agora saber de vocês, que trabalham especificamente na área de marketing de um sistema didático. A gente tem várias escolas parceiras que se preocupam em divulgar melhor, aquilo que elas fazem. Quais são as atribuições dessa área no campo educacional para uma escola? Eu acho que vai muito além de simplesmente entender de rede social, entender do mundo online ou do mundo offline. Eu acho, como eu respondi até na pergunta anterior, a pessoa que assume a responsabilidade do marketing de uma escola, ela precisa entender para quem ela está falando, o público realmente da escola, porque por mais que todas as escolas ofereçam um serviço parecido, cada escola tem a sua realidade. Seja a sua realidade de público, de renda, de família, de localização, e tudo isso conta. Então, eu acho que a partir do momento que uma pessoa de marketing assume essa responsabilidade, ela precisa primeiro entender aonde ela está. Eu acho que isso diz muito sobre estratégia. É você ter a estratégia suficiente para entender onde você está, com quem você quer falar, o que você quer falar. Uma escola que está começando do zero, ela está começando agora, ela ainda não tem o que mostrar, por exemplo. Ela não tem uma aula rolando por enquanto, ela acabou de abrir, vamos pensar nesse cenário. O que ela tem para mostrar? Ela tem que explicar, então, quem é ela tem que se apresentar, ela tem que ser bem vista. Eu acho que tudo isso está no escopo da pessoa que cuida da área de marketing ali da escola. Eu concordo bastante com o que a Maria Isabel falou e eu acho que principalmente
Quando a gente pensa em educação, marketing educacional, você tem que saber que você está falando com pessoas. São pais que estão deixando o que eles têm de mais valioso na vida sob seus cuidados. Então, quando você trata de rede social, você precisa mostrar que você entende que aquele é o ser mais valioso para aquela outra pessoa, né? E que você está cuidando dela e etc. E é uma coisa difícil de mostrar em rede social, porque é só uma foto, né? É só um, um videozinho, é só uma legenda. Então, eu acredito que quando a gente trata de rede social para as nossas escolas parceiras, a gente sempre aconselha que haja uma interação muito forte com esses pais, sabe? Responda a cada comentário. Se você já souber o nome da criança que aquele pai é responsável, fale o nome da criança, interaja, se mandou mensagem, responda sempre a mensagem. É importantíssimo mostrar que tem uma relação por trás da rede social, que é realmente para aproximar. E é, Só um claro. comentário. Eu acho que para o marketing funcionar bem feito dentro de uma escola, ele não é o único, ele não precisa trabalhar sozinho. E o que ela falou de responder um pai, de ser rápido no atendimento, isso a gente engloba outras áreas de uma escola. Então, todo mundo precisa estar alinhado num discurso único, num modo de trabalhar único. Porque a primeira impressão, a boa impressão, ela é o que leva a sua escola. Se o cara chegar lá, ele for mal atendido, ou ele não tiver um suporte rápido, o resto, dali para frente, ele vai procurar concorrência. Sem dúvida. Então, é tudo Eu ia até envolvido. comentar algo nesse sentido, porque a gente está falando da venda, né, de uma imagem, mas não é algo banal, é educação, é a Com formação dos certeza. filhos, né? Então tem que ser um trabalho ali muito bem pensado, muito criterioso, né? Você não está vendendo um produto que você vai descartar na semana seguinte, né? Que você pode devolver. A educação pode ser um processo bastante irreversível. Então eu imagino a dificuldade de conseguir atingir, né, uma comunicação que seja eficiente, de divulgar os feitos da escola, né? Sim. E dentro desse diálogo entre imagem e objeto, eu imagino que haja uma tentação muito grande, né? Talvez a partir dos pais ou até mesmo de algumas escolas parceiras a respeito daquilo que a gente poderia chamar de modismos pedagógicos. E esses modismos, eles costumam ser usados para encabeçar algumas campanhas de marketing mundo afora. Como que vocês poderiam nos orientar pudesse, para que a gente pudesse se proteger desses modismos, não sugerindo que toda novidade seja ruim ou algo do tipo, mas como que a gente faz para filtrar aquilo que de fato é uma inovação daquilo que é uma mera aparência? Eu entendo que a escola precisa saber quem é, qual o propósito dela ali. Porque se ela não souber, eu vou trazer a referência de um outro setor aqui, né? Se você não souber quem é, você vai se vestir com roupa social em um dia e vai se vestir com roupa muito chamativa e mais alegre no outro e fica perdido, né? Você não sabe bem o que você gosta de vestir ainda. Eu entendo que a escola é muito parecida. Se você ainda não souber exatamente quem você é, qual é o seu propósito ali, o que você quer passar para os pais, você vai cair nesses modismos. Então, eu acho que a melhor forma de se proteger é conheça bem o seu propósito enquanto escola e conheça bem o seu público. Se você se conhecer, conhecer bem seu público, o risco de cair em um modismo é muito pequeno. Sim. E nem tudo que cabe para uma escola cabe para outra, e isso a gente fala até sobre tendências, por exemplo. Hoje em dia a gente vive numa era muito rápida, que tudo acontece muito rápido e as tendências chegam o tempo todo. Ah, eu vou abraçar todas. Saiu uma trend de dança, vou fazer na minha escola. Ah, saiu uma trend dos alunos fazendo bagunça na sala, vou fazer na minha escola. Calma lá. É seu público vai gostar de assistir? Nem sempre porque é uma tendência, porque tá em alta, você precisa fazer. Às vezes uma tendência que tá em alta serve para um setor totalmente diferente do seu. Você vai abraçar uma coisa e você vai afastar o seu público ao invés de aproximá-lo. Então, além dos modismos, das tendências, é preciso ter muita atenção, muito cuidado no que você faz, para quem você faz, como você faz. Sem dúvida. E agora falando sobre as diferentes formas, né, de fazer o marketing, eu entendo que nós estamos num período de transformações muito rápidas, muito profundas, né, com as mídias sociais. Queria que vocês comentassem como era feita essa comunicação, né, um tempo atrás, algumas décadas atrás, e o que mudou nesse cenário atual, eu digo, década de 2010 para cá. Eu imagino que muita coisa deva ter se transformado, e acho que às vezes é até interessante, né, para um mantenedor, alguém da área responsável pelo marketing de uma escola, saber se ainda pratica, né, estratégias que podem ser consideradas às vezes até um pouco mais antigas, ou se está realmente antenado aí nas novidades, né? E claro que a gente vai falar sobre mídias sociais, sobre redes sociais, mas eu queria que vocês comentassem primeiro o que mudou.
Depois a gente fala sobre, né, como utilizar melhor esses meios. Eu acho que o marketing offline, ele sempre foi muito forte, principalmente antigamente. Então, era muito mais comum você receber um panfleto, você tá andando na rua, alguém te entregar alguma coisa. Não que hoje tenha acabado, mas antigamente era muito mais recorrente. Além disso, outdoor, propaganda até em televisão, esses meios mais tradicionais eram muito fortes. Com a chegada da tecnologia, a força que a tecnologia ganhou nos últimos anos, hoje em dia é muito mais fácil você encontrar algo de uma instituição na rede social, no Google, enfim, online, do que propriamente ali no dia a dia, andando na rua, por exemplo. Mas eu não acho que acabou. Pelo contrário, eu acho que é a união dos dois. Eu acho que não dá pra você descartar o marketing offline como se ele fosse desgastado, velho. Porque ele não é. Ele continua, ele tem a sua relevância, ele tem a sua força. Outra coisa que era muito comum antes era você pedir indicação. Acho que todo mundo aqui já pediu indicação de alguma coisa. Ai, quero comprar uma comida diferente. Onde você indica? Tem uma indicação. Hoje em dia, as pessoas buscam aonde a indicação delas? No Google. O Google é a porta de entrada de muita coisa. Você digita ali, o cara é bem avaliado no Google, você vai confiar mais do que às vezes se uma pessoa só te indicar. Porque no Google tem milhares de avaliações, né? Mas ainda assim, o marketing boca a boca é muito forte. Então, você ter um bom diálogo com a vizinhança, onde você está posicionado, você apresentar bem ali pessoalmente, numa conversa, e aí a gente volta no atendimento bem feito também, tudo isso leva a um marketing boca a boca de qualidade, né? E algum é mais eficiente que o outro ou vai depender muito de cenário para cenário? Depende muito de público. Nós temos, né, um grande número de parceiros. A gente tem parceiro que o carro de som passeando pela cidade é mais efetivo que uma campanha de mídia social. Assim como nós temos parceiros em que a campanha de mídia social faz o trabalho quase sozinho. Então, a gente volta a cair na máxima de conhecer o seu público, né? Você tem que saber onde as pessoas com quem você quer falar estão e direcionar o seu conteúdo para elas. E eu imagino que muitas vezes é difícil ter uma noção exata, né, de quem é o nosso público. Imagino que algumas empresas, né, não necessariamente escolas, tomam algumas decisões pensando, como você disse agora há pouco, né? Vou fazer algo que está na moda, vou fazer algo que vai impressionar geral e de repente dá errado porque estava pensando num público de 10, 20 anos atrás, estava pensando num nicho, mas quando publica nas redes sociais, que é uma coisa muito ampla, todo mundo vai ver, e não apenas aquele nicho, né? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco, né, alguns exemplos concretos que vocês conheçam de um marketing sendo mal utilizado, até porque o marketing é uma ferramenta, e uma ferramenta ela pode ser usada de forma a trazer muitos benefícios para as escolas, mas até mesmo na hora de a escola considerar a hipótese de vou contratar uma empresa muito bacana. Por que contratar uma empresa muito bacana? Porque se eu contrato uma empresa que não entrega um trabalho bom, eu posso causar prejuízos muito grandes para a minha própria imagem. Uma imagem danificada é muito difícil de ser revitalizada. Você tem que ter muito cuidado quando se trata de divulgar a sua empresa. A gente vê cases aí o tempo todo de marcas que investiram numa publicidade, a publicidade deu errado, que investiram numa campanha de marketing, a campanha de marketing foi na contramão do que ela esperava. Então, eu acredito que evitar assuntos muito sensíveis quando se trata de marketing, porque querendo ou não, você quer se apresentar para o público, você não quer que o público já tenha uma ideia concreta formada sobre você, porque nem sempre a ideia concreta que ele vai ter vai ser a que você espera. Você pode fazer uma campanha excelente e aí em um deslize, meia dúzia de pessoas falam, não, essa marca não é legal, essa escola não é legal, por isso e aquilo, sendo que na verdade, enquanto 120 acham legais, e a mesma coisa o contrário. 6 podem achar genial a sua campanha, enquanto 120 acham péssimo. Então, eu acho que é ter o cuidado, realmente, quando se fala de marketing, ter esse medo, esse receio, realmente, de danificar a sua imagem. Porque é o que eu falei, uma imagem danificada já era. Você pediu exemplo concreto, eu vou trazer esse exemplo de um outro setor, que, na verdade, teve uma imagem danificada, mas soube corrigir isso depois. A gente tem, não sei se eu posso falar o nome da marca aqui, vou falar, se não puder depois, corta. A gente tem, muito recentemente, o Burger King, que lançou o hambúrguer de costela, e aí descobriu-se que não era de costela, que tinha só essência de costela. E aí o Procon entrou contra eles para que fosse proibida a venda. Eles obedeceram o Procon prontamente, tiraram, a imagem ficou danificada, o pessoal falou assim, estava mentindo na propaganda, etc. E eles reverteram isso.
trazendo um hambúrguer de costela, e eles fizeram toda uma ação em cima disso. Obrigado, Procon, graças a você agora tem um hambúrguer de costela. Então, assim, mais do que se preocupar com o desastre, é ser criativo no ir atrás desse prejuízo, sabe? Porque, assim, é possível reverter qualquer imagem manchada. A gente tem também a cantora do BBB, Carol Conká, Sim. que saiu de lá terrivelmente queimada e agora tá conseguindo refazer a carreira, etc. Então, assim, é possível reverter qualquer coisa, especialmente em tempos de internet, né? Ou quase qualquer coisa. É possível que tenha coisas que não dá para reverter. Mas é isso, é preciso criatividade. Quando a gente fala em educação, é difícil você ter algo que queime de maneira muito danosa, né? E aí o conselho que eu costumo dar para as escolas parceiras é que, assim, não dá para agradar todo mundo, né? Então, se você tem um comentário dizendo que a sua campanha é ruim, etc., tenta não levar isso para o coração, não entender como uma crítica pessoal a você, né? Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Tenta analisar de uma maneira mais geral. Legal. E é interessante, né, perceber como que, às vezes, né, a empresa saber lidar com o erro prévio pode fazer com que ela ganhe pontos, né, futuramente. Até porque a gente imagina, né, muitas vezes vão tentar dizer, vocês entenderam mal, colocando a culpa no interlocutor. Às vezes vão confessar, eu me expressei mal, mas basicamente não é um pedido de desculpas, né? E assumir eventuais erros e a postura que a pessoa tem, que a empresa tem diante desses erros pode ser muito benéfico também. Sem dúvida. Eu queria agora voltar ao tema das redes sociais, né? Porque hoje eu acredito que muito do marketing é feito via Instagram, imagino também um pouco de TikTok, né? Vocês podem até comentar um pouco sobre isso. E o quanto essas plataformas mudaram a forma de se comunicar. Então, tudo é muito rápido, tem que ser instantâneo, né? Rapidamente já está ultrapassado, você tem que criar algo novo. O quanto que mudou em termos, né, de se comunicar, sobretudo com os pais, com a família. Eu queria que vocês também dissessem quais são as possíveis armadilhas quando a escola adota um modelo de divulgação forte via Instagram. Será que há perigos nessa forma de divulgação? Será que é um jeito, digamos, mais estratégico, né, de alcançar o interlocutor? Bom, eu diria que sempre há perigo, né, de você se comunicar com um grande público. Sempre há. Né? Sempre vai correr o risco de ser interpretado de uma maneira que não era que você esperava, etc. E eu acredito que a melhor forma de você lidar com isso é você ter uma estratégia bem montada, sabe? Tem uma estratégia. A gente volta a falar sobre se conhecer e conhecer bem o seu público, porque volta muito no que eu acabei de falar. Se você se conhece, mesmo que você faça algo que uma parte do seu público não gosta, você tá tranquilo, porque aquilo ali é você, é a sua escola, né? Então, pode ser que você perca parte do público, pode ser, mas você vai ganhar outros que têm mais em comum com você, né? E quanto a cilada de rede social, errar na rede social, eu tenho uma máxima que me guia muito trabalhando com marketing, que é de errar rápido, sabe? Você vai errar trabalhando com marketing, porque não tem uma receita pronta. E eu digo com tranquilidade, não importa quão bom você seja, você vai errar. Então, erra rápido, corrige rápido e segue em frente rápido. É a melhor maneira de lidar com isso. Mesmo porque tudo está muito rápido, né? Eu vejo, às vezes, a programação de vocês trabalhando com publicação em redes sociais. Vocês já fazem todo um planejamento prévio, né? Então, mês a mês, a gente vai ter esse tipo de divulgação, essa campanha, a gente vai usar, né, essas cores, essa abordagem. Então, isso é planejamento e, mesmo assim, acredito, né, que uma outra coisa vocês até se surpreendem eventualmente. O planejamento, ele dificilmente vai ser seguido 100% à risca, tá? Um planejamento é uma ideia inicial, mas assim, às vezes você tá lá trabalhando, no meio do mês, tem algo que bomba e que vocês precisam falar sobre isso. Vai entrar. Você vai ali aos 45 do segundo tempo, você vai fazer e vai entrar. E isso vale para todos os segmentos. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter ali o seu mês muito bem desenhado, porque não dá também para você ficar apagando incêndio o tempo todo. Não, preciso fazer uma arte sobre isso, preciso fazer uma publicação sobre isso. Datas comemorativas estão aí, a maioria tem data fixada, então assim, não tem por que você ficar nesse desespero, né? Então você já sabe, dá pra você agir com antecedência. Mas isso não impede, nem vai, que você tenha que colocar coisas diferentes ao decorrer do mês, ao decorrer do tempo. Que às vezes você tem que derrubar 2, 3 postagens que você planejou pra sua rede social ou jogar pro mês que vem.
normal, acontece e acontece com bastante frequência. E uma coisa também eu acho bacana é o cuidado que vocês têm em revisar esse conteúdo, né? A Marisabel vira e mexe me manda algumas publicações, né, para revisão de datas históricas comemorativas, e eu acabo sempre falando para ela que eu sou um pouco chato, né, porque às vezes tem um tema ou outro que não é exatamente um problema, mas que pode ser um tema sensível. Algumas pessoas podem se incomodar. Então a gente faz ali a devida ressalva, né? Aí sim, passando pela revisão, vai publicar. Eu acho que isso evita ruídos. Com Porque se certeza. não tiver esse trabalho prévio, eu imagino que ao longo do ano, algumas publicações podem gerar esse efeito negativo, né? Sim, você sabe o que você comunica, mas infelizmente você não sabe como essa comunicação vai ser recebida. Então, o máximo de cuidado que você puder ter durante a produção, durante a organização, é essencial, porque às vezes a sua comunicação para você tá clara e a Sim. pessoa recebe de uma outra forma. E pensando nessa alta demanda, né, tanto daquilo que vocês planejam publicar e daquilo que, opa, surgiu uma ideia nova, não vamos perder a oportunidade, vamos dialogar com isso daí também. Existe uma tentação que é pedir ajuda para a inteligência artificial, que pode fazer a gente ganhar muito tempo, só que ao mesmo tempo requer uma revisão talvez ainda mais atenta para evitar que a gente coloque ou informações problemáticas ou para evitar que a gente coloque um texto muito parecido com textos de outras empresas, né? Como lidar com esse apoio, bem-vindo, mas ao mesmo tempo tão especioso, tão perigoso que as inteligências artificiais nos fornecem? Bom, vou falar enquanto redatora agora um pouquinho. Eu sou redatora e eu acho o ChatGPT excelente, tá? Citando um nome, eu acho que sim, ele tá aí para ser usado, ele deve ser usado, mas com cuidado. Como toda ferramenta que a gente tem disponível, não dá para você tratar ela como algo único, maravilhoso e que vai resolver todos os seus problemas. Não, ele não vai. Ele vai te ajudar, ele vai ser ali uma ferramenta que vai facilitar o seu dia a dia, você vai produzir com muito mais rapidez. Mas a partir do momento que você escreve em nome de uma marca, que você representa essa marca online, você tem um modo de escrever. As pessoas conhecem. Às vezes uma simples legenda vão olhar e falar, é do Etapa. Às vezes sem olhar o nome, pelo modo de escrever, pelo modo de falar, isso acontece. Então eu acho que quando você usa 100% o ChatGPT para produzir um conteúdo, ChatGPT e inteligências artificiais no geral, tá? Para produzir um conteúdo do zero, ele colocou, você vai usar isso como uma realidade absoluta, publicar na sua rede social, publicar no seu blog, e tudo bem? Calma. Às vezes o ChatGPT não sabe de tudo. Nada é tão bom quanto uma pessoa sentada atrás de uma máquina e realmente lendo aquilo com calma, fazendo uma adequação, uma adaptação. Às vezes é um conectivo que você usa que vai dar a cara que você precisa. Então, eu acho que assim, dá pra usar, mas use com cuidado, use com atenção, do tipo, vou reler tudo que foi feito. Esses dias mesmo eu passei por uma situação que eu joguei um tema pra ele e ele me explicou o tema errado. Aí eu falei, olha lá, ele não sabe tudo. Então, eu falei, não, aqui não vai dar. Eu joguei um outro link pra ele, eu falei, olha, a sua explicação tá errada, isso daqui é o certo. Aí ele pegou e refez um texto pra mim com base no que eu tinha passado pra ele. Mas, além disso, terminou sua produção de conteúdo, urgentemente passe pelo plágio. Existem centenas de ferramentas de plágio disponíveis, então, são todas gratuitas, a maioria, na verdade. Normalmente, quando é pago, é um número certo de palavras, né? Acima de 1.400, 1.600 palavras. Mas utilize, jogue seu texto lá, passe no plágio, garanta que você está fazendo algo 100% autêntico. Porque isso também é algo que fere sua imagem na internet, online, quando você plageia, quando você copia textos de outras pessoas também. Plágio, além do nome do ato ilícito, é o nome do aplicativo? Você jogando plágio no Google vai aparecer uns 30 Tá. disponíveis e a maioria é gratuita. Uhum. Aproveitando o gancho da Marisabel aqui, a rede social também tem punido bastante conteúdo que não é autêntico. Seu conteúdo é muito mais entregue quando ele é autêntico do que quando ele é copiado, repostado, etc. Então, essa dica de passar sempre por essas ferramentas de verificação, por criar o seu próprio conteúdo, se torna cada vez mais importante, porque tanto Meta quanto Google estão focados em priorizar conteúdo original daqui para frente. Gostaria de aproveitar para perguntar sobre isso, né? Como que as escolas podem fazer para, entre aspas, bombar na internet dentro do nicho que elas querem? Como fazer para que aquela postagem no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, não fique lá sem nenhuma visualização, quase nenhuma curtida? Tá, vou bater de novo numa tecla que a gente já falou. Primeiro, saiba com quem você está falando. Você programar
uma publicação para atingir pais de 30 anos hoje é muito diferente de uma publicação para atingir pais de 45, né? São gerações diferentes. E eles vão ter aí esse choque de gerações e o interesse deles é muito diferente. Então, primeiro, saiba quem você quer atingir com aquele público. É o primeiríssimo passo, né? Saiba a faixa etária, tenha uma ideia do que essas pessoas gostam de fazer, do que essas pessoas estão vendo, né, nas redes sociais. Todos esses dados, inclusive, a própria rede social te dá, né? Você tem isso disponível quando você tem a rede social. Então, não é difícil pegar esses dados mais gerais. O segundo passo é, seja fiel a quem você é, porque você seguir a trend que está bombando pode não funcionar. Pode ser que a trend seja ótima para você, mas tenha certeza que ela é fiel com quem você é, com o modo como você se apresenta. Acredito eu que a terceira é paciência e constância. Ninguém gosta quando a gente fala isso, mas é a verdade. O seu primeiro post de rede social não vai bombar. O seu segundo Reels de rede social não vai bombar. Seja consistente, responda as pessoas que estão lá. Tenha uma personalidade da sua escola na rede social. Não copie o conteúdo da concorrente, da escola a 4 cidades de distância, porque, primeiro, você vai ser punido pela própria ferramenta, que prioriza conteúdo original, e segundo, você vai estar atingindo o público dela, não o seu, né? Então, paciência, constância, não desistam, por mais que pareça que nunca vai acontecer. E estudem principalmente, né? É o que o Cici falou, o marketing está em mudança constante. Então, de repente, uma estratégia que você está testando porque deu certo há 2 meses atrás, agora não funciona mais, né? Então, troca, muda. A única coisa que você tem que manter sempre é saber com quem você está falando e saber quem você é, o que é que você quer falar. E eu acho que é pensar também que hoje essas estratégias que a Márcia citou, elas dizem muito respeito ao inbound, que é você realmente trazer o consumidor para perto de você, trazer o seu cliente para perto de você. Mas isso não descarta a possibilidade de você utilizar o outbound, que é realmente a estratégia paga. Se fizer parte da realidade da escola, do que ela tem financeiramente para investir nisso. Existem aí, o Meta mesmo, você pode patrocinar um anúncio para aparecer para um público certo, para um público definido por você. Então, eu sei que a maioria dos pais dos meus alunos tem 35 anos até 45. Então, é esse público que eu quero atingir, num raio de tantos quilômetros. Tudo isso também faz diferença, mas é lógico, foi o que a gente falou, não dá para você abraçar tudo. Se não fizer parte da sua realidade, vamos trabalhar com o inbound, que ele também funciona. Mas é isso, paciência e constância. Bacana. Às vezes a gente visita, né, diferentes escolas e a gente percebe como são diferentes as estratégias, né, de divulgação, de comunicação com pais, com alunos. Tem algumas que a gente pisa na escola, já tem muita gente tirando foto, já estão divulgando em rede social, eles divulgam cartazes, às vezes, das formações que serão feitas. Então, me parece que é uma estratégia muito comprometida. Já outras escolas, às vezes, eu percebo que poderia divulgar um pouco mais, porque a escola às vezes faz um trabalho brilhante, lindo, maravilhoso, só que não chega às famílias, né? Os pais têm dificuldade de entender o que está acontecendo dentro da escola. Queria que vocês comentassem, né, o que se perde com isso, e eventualmente se a escola quer começar um trabalho mais minucioso de marketing, qual que seria um primeiro passo? Eu acho que tá com a faca e o queijo na mão. Você tem aí eventos acontecendo, você tem palestras sendo realizadas dentro da sua escola. Utilize isso ao seu favor. Faz um stories. Faz um stories com interação. Põe um stories lá da formação. Qual vocês acham que é o tema da formação de hoje? Põe uma enquete com 3 opções. Quanto mais pessoas interagirem com a sua enquete, mais você vai aparecer para outras pessoas que te seguem. Porque o Instagram também é um pouco sacana, né? Falando de rede social, você às vezes vai postar, não tem interação nenhuma, seu stories que era para aparecer para, sei lá, 10 mil pessoas são os seguidores que você tem, aparece para 1.000. Então, assim, quanto mais interação, quanto mais... Os algoritmos, né? Os benditos. Então, quanto mais você tiver essa interação, esse contato com o seu público, maior a chance de você ser visto. E como você mesmo falou, fotografa, não custa nada, você não vai gastar 2 segundos fotografando ali uma formação, fazendo um vídeo da formação. Não só isso, às vezes tem evento. Tem dias específicos, dia da árvore, vamos supor. A escola faz uma ação super legal, leva os alunos para plantar uma árvore. Faça um vídeo disso, não só para mandar para os pais, porque a gente sabe que muitas escolas têm esse contato próximo com os pais, acabam mandando por WhatsApp também, mas aproveita isso para divulgar, para mostrar. Depois, postei no Stories no dia da árvore, no fim do dia, faz um postzinho no feed.
Hoje tivemos uma dinâmica super legal. Explica realmente o que aconteceu. Mostra o que vocês fazem. Mostra o que tá rolando lá dentro. Esse é uma forma gratuita de você fazer, porque tá acontecendo, tá ali, tá todo mundo vivendo. Então aproveita isso. Não precisa fazer algo mirabolante, super diferente. Aposta no básico. Eu traria também a questão, tipo, a escola que não sabe como começar. Acho que a melhor maneira de começar é sabendo que a pessoa que está responsável pela comunicação na sua escola não pode ser a única a fazer a comunicação na sua escola. Sabe, ela é o foco central, é importante que ela saiba o que está sendo feito, mas é muito importante que os professores se lembrem de tirar foto, coordenadores se lembrem de tirar foto, e a gente entende que o foco do professor, do coordenador, do mantenedor é a educação, né? Eles trabalham com a comunicação porque é assim que eles fazem a educação chegar em mais gente. Mas é muito importante que eles lembrem. Tem várias maneiras de fazer isso, existem vários desafios na internet de uma foto por dia, né? Então, você se desafia a tirar uma foto por dia para você criar esse hábito, né? E é isso, depois de um hábito criado, a coisa vai bem mais fácil. Pensando agora em 2025, já tem algumas novidades do marketing para as escolas parceiras? Da nossa área de marketing, a gente está sempre em constante mudança aí, criando ferramentas, enfim. Eu não vou dar muito spoiler também, né? Porque senão perde a graça. Mas basicamente a gente está aí trabalhando com uma nova forma de realmente ensinar o marketing para as escolas, né? Sim, eu acho que se eu puder dar um pequeno spoiler, a maioria das nossas escolas parceiras já sabem que elas têm disponível o Colaborarte, que é a nossa ferramenta de criação de arte, e que tem novidade para chegar lá em breve. A gente queria um furo de reportagem, Suspense. né? Não, não. mas Tá aqui bom, é todo tá mundo bom. de comunicação, a gente Ok. sabe desviar. Tem que saber então. guardar a informação para compartilhar Tá no bem momento adequado. guardado né? aqui, a É. gente tá... Conhecendo o público. E para finalizar, não sei se o Rodrigo vai querer fazer uma outra pergunta depois, queria que vocês comentassem se existem métricas confiáveis para saber se o trabalho da comunicação está surtindo o efeito desejado. Olha, eu sou alguém que gosta muito de olhar números. E aí tem os números que deixam a gente feliz, que eu chamo carinhosamente de métricas de vaidade, que são os números de seguidores, que são o alcance, que são números bonitos, né? Às vezes você consegue um alcance de 1 milhão em um Reels. Nossa, que legal. E é muito legal. Eu sou da comunicação, eu também acho muito legal. Só que é uma métrica de vaidade. Essa métrica não te diz se você está vendendo ou não, né? Ela só alimenta um pouquinho seu ego, porque você pode ter alcançado 1 milhão de pessoas e 600 mil delas não serem seu público, né? É outro problema do bombar, né? Do viralizar na rede social. Não quer dizer que você está viralizando para o seu público. Então, eu confio muito mais em métricas de engajamento e interação efetivamente, sabe? Quantos stories são respondidos, quando você coloca enquete lá, tem um nível alto de... Isso me diz se meu público está me respondendo ou não, está reagindo ou não, né? E quando a gente fala de escola parceira, eu acho que a métrica mais efetiva deles é ter, né, durante as visitas, um questionáriozinho para saber se essa pessoa te viu em rede social, né? Se essa pessoa recebeu o perfil da escola de um amigo durante a indicação, e se ela interagiu antes com essa rede social de alguma forma. Essas são métricas um pouco mais confiáveis, mas eu gosto das métricas de vaidade, faz um bem danado pro ego, não precisa parar de olhar. Bom, pelo visto, agora a gente tem que ficar antenado nas redes sociais do Sistema Etapa para ver essas novidades que estarão chegando nos próximos meses, nas próximas semanas também. Sim, por favor, né? Quem ainda não segue o nosso Instagram, fica aí a oportunidade. Vocês nos encontram super fácil no Instagram, é @sistemetapa. Todo dia tem stories, tem post no feed, tem bastante coisa acontecendo. Os eventos são documentados por lá também, então quem ainda não acompanha, fica aí o jabá, né? Ô, Bel, então vou aproveitar, faz o nosso jabá do podcast Educação na Mesa também. Claro, vou até dar uma entonada na voz aqui. E quem também não segue o podcast Educação na Mesa, chegou a hora, estamos aí disponíveis nas principais plataformas de streaming, no YouTube também, né, meninos? Não Isso falei aí. errado, né? E o sininho? Fala do sininho. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Muito bem, olha, ele levou um nível aqui. Meninos, eu queria só deixar um recado também, acho que é algo que as pessoas precisam estar atentas quando se trata de marketing, de fidelização, de comunicação. Muito se foca em conquistar alunos, mas pouco se fala sobre manter os alunos que já são seus. Os clientes que já são seus, eles já estão ali, então faça com que eles continuem. E isso tudo que a gente disse aqui hoje engloba o aluno que já é seu também.
E acho que é importante a gente dizer que conquistar um aluno novo custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um aluno que já é seu. Então, financeiramente, também compensa muito você ter aí uma fidelização bem feita. É isso. Bem Ótimo interessante. Gostei. Bom, então queria agradecer a presença de vocês duas aqui, foi bem esclarecedor, muita coisa que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Obrigado mesmo, acho que vai ajudar bastante aí o pessoal das escolas parceiras. Obrigada, gente. Foi ótimo. Prazer receber vocês Muito aqui. obrigada, meninos. Então, dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. A Maria Isabel já fez a propaganda no nosso canal no YouTube, então não vou repetir, mas se puder, segue a gente lá. Muito obrigado e até uma próxima.